De extrema importância o que eu vou falar agora. Gravem bem, eu vou citar o exemplo que eu costumo citar. É um exemplo que eu vejo sendo muito bom de se usar, na verdade, que é como se fosse um jogador em formação, era como se fosse uma construção de uma casa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você nunca começa construindo uma casa pelo telhado. Não tem jeito. Você sequer começa a construir uma casa pelas paredes, porque no primeiro vento as paredes vão cair. Você começa a construir uma casa, não é nem pelo alicerce. Você começa a construir uma casa cavando o buraco do alicerce. Um jogador em formação, ele é igual à construção de uma casa, se ele der as prioridades que ele deve dar. O pré-flop, nesse caso, é o alicerce do jogador. Se ele construir um alicerce sólido, bom, agressivo, ele vai poder levantar uma casa imensa, linda, depois disso. Mas não adianta você querer estudar turn, river, antes de você ter se ajustado todinho de pré-flop. E aqui vocês têm estudo para 2 meses. Você está seguindo a tabela? Seu open raise já está ajustado? 18 de EP, 23 a 25 de MP, 35 a 38 de cutoff, 50 a 55 de botão, 65 a 70 de small. Você já chegou nisso? Se você não chegou, você tem muito para estudar de cavar buraco de alicerce. Começa por aí um jogador. Aprendendo que ele tem que abrir de cada posição com diversas faixas de stack. Nossa, dá estudo para 2 meses só open raise, vocês querem saber. É muito range. Querem levar uma vantagem enorme sobre o field? Para de dar flat call no meio da mesa e do EP. Para. Esse jogo não é jogo de ficar vendo cartas. De EP e de MP você vai estudar agressividade, tribet. De posição final você vai estudar tribet steel. Você vai estudar muito isso. Porque a agressividade pré-flop vai trazer muito dinheiro. Porém, você não pode ser agressivo só por ser. Você tem que ser agressivo sabendo por que você está sendo agressivo. E tabelas de flat call, que de conselho eu já falo para vocês. EP, flat de EP, 3% no range. Flat de MP, 5% no range. Flat de cutoff, 7% no range. Flat do botão, 9 a 10%. Flat do small, 11 a 12%. Flat do big, 50%. O que acontece com a maioria dos jogadores iniciantes e recreativos é que eles invertem isso. Eles fletam 50% de EP, de MP, aí chega no big eles defendem 15%. Rafa, desculpa interromper, é, mas se o call, se o flat tiver na tabela, ok. Eu não posso dizer para você que está errado, porque aquilo é GTO. A grande questão é que no limite que vocês estão jogando, o que vai trazer dinheiro para vocês é o jogo explorativo, o exploit. O GTO nesses limites vocês vão afundar. Porém, para aplicar o exploit, você precisa conhecer de GTO. GTO nada mais é do que tabelas, no quais programas fizeram aquelas tabelas. Entendi. Você precisa conhecer de GTO para aplicar o exploit. O que eu Então, no falaria para caso, vocês sobre flat call? 3% é o número ideal de flat call? Cara, nesses limites, fleta 1,5%. Do MP é 5%, fleta 2,5% no range. Ou seja, quase nada. Do cutoff do botão, você pode manter os percentuais que eu citei. Do small, também, porque já é mais posição final. A grande questão é ficar fletando do EP e do meio da mesa. Eu já fiz uma aula sobre isso também, tem lá para assistir. Certo? Bom, então, foco, pré-flop, para vocês construírem o alicerce. Depois de construir o alicerce, sim, aí a gente vai passar a levantar a parede. Levantar a parede significa saber fazer CBET flop, IP e OP, check raise flop, probe turn, float flop, float turn. Se vocês fizerem isso daqui, deixarem extremamente ajustado, tudo em verdinho na minha planilha, quando eu pegar o número de vocês, tudo em verdinho, junto com essas ferramentas aqui em verdinho também, e vocês não tiverem ganhando dinheiro, eu pago um salário fixo para vocês. O cara que deixar tudo isso verde e não ganhar dinheiro. Deixar verde significa você estar dentro da estatística ideal.
Percentuais ideais aqui, ó. CBET flop, IP, 70% a 75%. CBET flop, OP, 40% a uns 42% no máximo. Check raise flop, se for em pote HU, uns 25% é bom. Overall, uns 20% tá bom. É bem agressivo mesmo, tá? Antigamente a gente trabalhava com 15, já era bom. Hoje é esse o percentual. Probe turn, 65% para esses limites. Float flop, 65%. Float turn, 50%. Se vocês ajustarem tudo isso daqui, deixar tudo verdinho junto com isso daqui, e não tiverem ganhando dinheiro, eu pago um salário fixo para vocês. Agora, ô Rafa, cara, mas a porcentagem de float no flop é bem alta, né? Basicamente, Bem, a gente vai pagar qualquer coisa, né? sabe, pagar não. Pagar não, No floatar. float não é call, não? Pra blefar na próxima street, não? Não, float flop é quando o vilão que é o agressor da mão, ele abriu do MP, você fletou do botão, os blinds foldaram, tá você e ele na mão. Eu vou simplificar no pote HU. Sim. Ele teria o direito de fazer c-bet, ele é o agressor, ele dá check e você beta. Isso é float. O float turn é quando ele c-beta o flop e ele dá check no turn. Aí você faz float turn. Achei que o float era pagar uma street pra blefar na próxima street. Recreativos e principalmente jogadores de live confundem essa ferramenta. Ah, vou floatar aqui. Vou floatar por blefe. Você pode floatar por blefe, desde que o cara dê check e você bet. Você está fazendo float por blefe. Eu aprendi a fazer float da seguinte forma, era um leak que eu tinha gravíssimo no meu jogo. Um dia eu tive uma aula com o que eu qualifico ser top 3 do Brasil, disparado, há já 2, 3 anos isso, de consistência, que é o Aurélio, um cara que eu adoro como pessoa, amo como jogador e é minha referência. Tive alguns coaches individuais com ele e aulas em grupo. E numa aula individual com ele, ele simplesmente falou, cara, você tem uma dificuldade aqui de float flop. Quer corrigir isso? O cara deu check beta. O cara deu check beta. O cara deu check beta. Você vai corrigir seu float flop e depois a gente vê como corrige de trás para frente, que daí fica mais fácil. Porque você está deixando de fazer. E nesse field que eu viraria e falaria para vocês façam. Principalmente em pote HU. Façam. Façam float flop. No caso, quando a gente tomar call, nesse cenário, se a gente vai batendo por blefe, Aí já entra numa outra parte técnica de teoria de turn. Aí vai ser um pouco difícil de explicar agora. Mas comecem fazendo isso, porque só de vocês fazerem isso, vocês vão encontrar reação poucas vezes. Vocês vão estar ganhando dinheiro. Não foca na vez que você tomou call. Não tenha mente seletiva para lembrar, eu estou usando float, mas eu tomei call. Eu fiz float, tomei call. Eu fiz float, tomei call. Cara, quantas vezes você fez o float e o cara foldou? Foca nisso. Também ver se tá jogando contra um jogador Lembra reggae, do né? que eu falei de construir o alicerce para construir a parede. Quando a gente chegar lá no turn, a gente vai estar começando a rebocar a parede. Mas primeiro vamos aprender a fazer isso daqui. Não adianta a gente querer discutir a próxima split agora. Porque isso daqui já vai ser o suficiente para ganhar dinheiro. Entenda. Porra, como que você vai ensinar a fazer o float e flop se você não ensinou a agir no turn? Porque isso daqui já é o suficiente para ganhar dinheiro. Mesmo você não sabendo nada do que você tem que fazer no turn, se você deixar tudo isso daqui verde, você vai ganhar dinheiro. Eu não sou bobo para oferecer salário fixo para ninguém aqui. Eu sei o que eu estou falando.